que é interessante esse universo conspiratório como um todo é que não dá para provar nada, porque como tudo é secreto, não tem prova de nada. Então isso é um prato cheio para você mergulhar num universo muitas vezes beirando a paranoia. Sim, então, assim... Não, extremamente paranoico, na verdade. Verdade. Vamos falar a verdade. Sejam muito bem-vindos ao nosso Apoia-se. Aqui você tem a oportunidade de não apenas acompanhar o nosso trabalho, mas fazer parte efetiva dele a partir do seu apoio e também recebendo as recompensas que preparamos para vocês. Aqui embaixo você vai encontrar todos os níveis de recompensas que o nosso Apoia-se está gerando. Nós temos muitos projetos para expandir o Parábolas para outras direções e para isso nós resolvemos abrir a oportunidade para que você que está me assistindo nesse momento possa fazer parte disso a partir do nosso Apoia-se. Então muito obrigado por assistir esse vídeo e até logo. Tchau, tchau. Nos vemos nas recompensas. Tchau! Bom, então assim, a história não tão secreta dos Illuminati. Então assim, vários grupos ao longo da história já foram associados aos Illuminati. Isso é um padrão histórico, né? Sempre você busca num passado heróico, ou num passado que se considera, onde o presente não é tão bom, e você recua no passado para procurar um momento histórico chave onde as coisas foram diferentes, né? É a ideia do reacionarismo, é reacionário. Eu não gosto do presente, eu prefiro o passado, onde as coisas eram melhores, onde tudo era mais iluminado, brilhante, tudo mais. Será que era mesmo? Os montanistas do século II, uma das primeiras heresias da cristandade, né, tinham essa alcunha também, assim, mas aqui é só especulação, né? Não é o cerne histórico disso. As pessoas, porque os montanistas tinham uma variação cristã, Montano, né, o fundador dessa seita, tinha um viés mais místico e pregava muito o fim do mundo, estabelecimento de um novo céu, uma nova terra, partindo da volta de Jesus. Então, assim, de uma maneira radical demais. A gente pode associar também os Cavaleiros Templários no período das Cruzadas, particularmente por causa do encerramento repentino da Ordem. A Ordem foi suspensa e você não ouve mais falar. Historicamente, as pegadas deles desaparecem rapidamente. Então você tem daí, na Espanha do século XV, os alumbrados, seriam iluminados. Então, assim, são vários nomes que de alguma forma, tá vendo? É parecido com isso e tudo mais, né? Os iluministas da Europa do século XVIII, aí a gente chega na história oficial, né? Que na Baviera, onde hoje está a Alemanha, no século XVIII, a versão atual desse mito surgiu, né? O professor de direito Adam Weishaupt, em 1776, fundou a Ordem dos Perfectibilistas, que viria a ser conhecida como os Illuminati. Então nós temos aqui a fundação oficial, histórica e tal, da Ordem. Professor de Direito com alunos, não eram dessa elite, né? Nobres da Baviera. Então, as datas aqui são interessantes, né? 1776 também é uma data interessante, que inclusive está na nota de $1 dos americanos, né? Lá dos Estados Unidos. Mas enfim, já chegamos lá. Então esse aqui é um retrato do rapaz aqui, do Adam. Então assim, com o iluminismo, de maneira geral, os grandes pregadores aí, digamos assim, pensadores, os filósofos que se envolveram com o iluminismo tinham objetivos claros, que era justamente enfraquecer o poder da igreja e das monarquias. Todo o discurso tem a ver com essa quebra do sistema vigente até então. Assim, se estabelecer uma nova ordem dentro do contexto dessas monarquias nacionais. Ou o que a gente chama na história de monarquias absolutistas, que você já deve ter estudado em algum momento lá nas suas aulinhas de história. Você não deve lembrar, claro, porque geralmente alunos de história não gostam de história na escola, né? Então a gente tem que lembrar que essas monarquias absolutistas, elas receberam muitas críticas nessa época, principalmente na francesa, que depois origina lá um pouquinho adiante a Revolução Francesa, né? Que é quando eles querem quebrar ali a ordem vigente, a ordem da sociedade daquela época que era vigente, e as instituições que eram fortes naquela sociedade, que era a monarquia e o poder da monarquia e o poder da igreja. Se você for ler Rousseau, se você for ler Voltaire, você vai encontrar toda essa questão filosófica e teorias que eles escreveram para que a sociedade melhorasse. Eles precisavam tirar o poder da igreja e também o poder das monarquias absolutistas. A partir disso, surge, então, na Baviera, essa sociedade lá, essa reunião de pessoas que têm esses mesmos pensamentos iluministas e que vão criar um grupo que mais adiante vai ser chamado Illuminati. Então, na história, existia um grupo que se chamava e que foi denominado Illuminati? Sim, existiu. Ponto. Esses caras, esse grupo perdura até hoje? A gente não pode dizer que sim. Na verdade, ele durou muito pouco, oficialmente falando, e o que se tem registro histórico durou muito pouco. O que a gente pode apontar com relação a esse grupo? O próprio Adam, assim como uma série de pensadores do período iluminista, eram maçons.
né? Então, muitos símbolos maçônicos eles vão aparecer dentro da simbologia e do simbolismo que essas ordens elas vão construir para si. Não é a única, é isso que eu acho que é interessante de ressaltar. Haviam outras ordens semelhantes se estruturando com os mesmos símbolos. Então, quando você vê uma pirâmide com um olho que tudo vê em algum lugar, não é exclusividade do grupo A ou do grupo B. O que acontece, então? O grupo oficialmente ele é encerrado, porque começa a ter uma certa reverberação, um certo aumento de membros, né? Começa a crescer o grupo. Alguns apontam para 5 anos depois da fundação, de 300 passa para 2.000, 3.000 membros, pessoas influentes, alunos de direito no século XVIII eram de famílias influentes. Então começa a ter uma certa, e o governo bávaro ele proíbe a existência do grupo em 1784. Então assim, não durou nem 10 anos. 8 anos ao todo a existência dos Illuminati por Adam West. Então você tem o encerramento dessa ordem. Então oficialmente ela durou esses 8 anos. A partir daí, o que acontece, né? Um contexto de agitação, um contexto de efervescência, muitos pensadores declarando, muitas coisas acontecendo, falando uma série de coisas, e aí, 5 anos depois do encerramento, a gente está falando aqui em 1784, em 1789 nós temos a Revolução Francesa. Então aí começa o argumento de que, bom, eles acabaram, mas aconteceu, eles estão por trás da Revolução Francesa. E aí começa o mito de que os Illuminati estariam por trás de uma série de eventos históricos importantes da história ocidental. Então, assim, o que acontece? Na história, qualquer grupo desses que você acaba de maneira abrupta, você abre para uma série de leituras a respeito daquele grupo. Então, isso aconteceu com os Cavaleiros Templários, isso aconteceu... Que simplesmente sumiram da história, que ninguém sabe como realmente esse grupo terminou. Afinal, as cruzadas não aconteceram mais. Com o término das cruzadas, qual era a necessidade de se manter os Cavaleiros Templários? Assim, certeza do que aconteceu na época, ninguém tem. Então, quando algo fica meio nebuloso e é uma história que está tão distante de nós, muitos começam a teorizar sobre. E começa, claro, a gerar boatos, e um fala aqui, outro fala ali e tal. E hoje, com a questão da internet, é muito fácil você criar uma teoria ou gerar um boato e isso se disseminar rapidamente e começar, inclusive, a ter adeptos a essa sua teoria. Então, assim, a partir do momento que você tem grupos que se reuniam e que estavam próximos a grandes eventos e que, por exemplo, esse grupo dos Illuminati, claro, não era um grupo qualquer, não eram uns qualquerzinhos lá que estavam lá no fim do mundo, que ninguém ia dar nada. Claro que eram pessoas que faziam parte desse grupo, eram pessoas da elite da época, da elite vigente, né? Eram senhores, eram lords, eram aqueles caras que eram donos de terras, eram pessoas que tinham títulos, aristocratas da época. Então, óbvio, não eram uns qualquer ali que, é um qualquerzinho que falou bobagem e depois sumiu. Não era isso. Eram pessoas que realmente detinham algum tipo de poder e, claro, dinheiro. E aí faziam parte desses grupos, né? Porque eram as pessoas inteligentes da época que gostavam de filosofar e gerar suas próprias teorias e tal. Então, quando esses grupos acabam de uma forma onde você não tem uma real explicação do que realmente aconteceu, ou por que aconteceu, como aconteceu, você vai gerar o quê? Vai abrir tudo isso para várias outras histórias virem disso. Ou vários boatos do que aconteceu para acabar, por que nunca mais apareceram, né? Ou será mesmo que acabou? Provavelmente não. Provavelmente se tornaram mesmo uma sociedade secreta, proibido, e tão né? secreta, porque o governo da época proibiu, né? Os Illuminati. Então, assim, eles já falavam sobre uma revolução, sobre acabar com o poder das grandes instituições vigentes na época. Então, assim, de repente, alguns anos depois que o governo proíbe a existência dessa sociedade já chamada Illuminati, coincidentemente, logo após acontece a Revolução Francesa. E a gente sabe que a Revolução Francesa é a partir dela que muito do pensamento político, a criação de novas instituições, tudo acontece a partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela acaba sendo um divisor de águas dentro da história da nossa sociedade, como toda da sociedade ocidental. Ela tem a sua importância, porque a partir da Revolução Francesa, muito do que a gente estuda hoje em termos de teorias políticas, em termos da constituição dos nossos estados democráticos, acontece muito, né, historicamente falando, a partir da Revolução Francesa. Então, claro, né, existia um grupo que pensava que era uma sociedade secreta na época, que foi extinta porque o governo não deixou mais os caras se organizarem, se unirem, e aí, de repente, esses caras somem. Será que sumiram? Será mesmo que acabou? O que a gente tem que levar em conta também é que o período seguinte, né, a Revolução Francesa gera uma série de consequências e mudanças também em termos de cultura e da própria ideia de religião. A gente tem que pensar que o período seguinte, século XVIII, século XIX, ele vai, por exemplo, a eclosão do próprio espiritismo, por exemplo. Então, há um frenesi com relação ao esoterismo, a questões do Oriente, da religião oriental, um sincretismo... Das filosofias orientais chegando aqui no Ocidente. Um sincretismo entre cristianismo com uma série de outros elementos, assim...
há uma desestruturação daquela base única da Igreja Católica, que está muito bem estabelecida, e a partir daí você tem uma série de outros elementos religiosos ali que vão aparecendo. Alguns vão radicalizar nessa questão mística, né? Esse Golden Dawn é um pouco posterior ao período que a gente está falando, né? Do final do século XVIII, começo do século XIX. Então, assim, dentro desse contexto de uma espiritualidade que está florescendo e está gerando uma série de outros efeitos aí também nessa questão.